Fala, queridões, bora trabalhar, hein, papá? Plantão é duro e o assunto, transportes. Bart, transportes é assunto muito presente na prova do Enem, cai bastante no Enem. Na última prova da Baiana, caiu uma questãozinha que envolvia transportes. FUVEST, Unicamp, sempre presente, principalmente na segunda fase. Vamos lá? Falou em transporte, olha para a imagem. Você está vendo claramente aí que o transporte ele pode ser dividido em terrestre, aí a gente vai falar do rodoviário, do ferroviário, do metroviário. O transporte ele pode ser o aquaviário, dividido aí em fluvial, marítimo e lacustre, o transporte nos lagos. O transporte pode ser o aéreo, que aí não tem subdivisão, né, pai? Ah, bati o balão, o foguete, não. Transporte aéreo. Agora, a gente pode também falar a respeito, e vamos falar do transporte rodoviário e também do transporte de informação, das redes de informação. Maravilha? Podemos seguir? Vamos junto. Olha só, Bart, qual é a grande importância? Viabilizar a ocupação territorial, a circulação de pessoas e produtos e escoar essa produção. Eu quero fazer, na verdade, a junção da eficiência e baixo custo. O que é ser eficiente? É levar uma grande quantidade de carga com baixo custo de combustível. Eu quero levar muita carga, quero que tenha uma certa velocidade e quero ter um baixo custo de combustível. É isso que vem sendo buscado por todos os países do planeta. Vamos lá? Quando você fala em países desenvolvidos, esse detalhe aí eu quero que você preste bem atenção. Olha o cuidado. Países desenvolvidos, os transportes eles são interligados. Você está vendo aí, não é? O que não acontece com a gente. Veja bem, olha o que é que o Martinho vai escrever aí embaixo. Existe a multimodalidade, multidolaridade não. Existe a multimodalidade, ó Bart, multimodalidade, e existe a intermodalidade. Veja bem, o que é que eu estou querendo dizer a você? Veja só, que o transporte no Brasil, por exemplo, ele é multimodal. O Brasil tem transporte aéreo, tem transporte ferroviário, tem transporte rodoviário, tem transporte fluvial, tem transporte marítimo, mas eles são muito pouco interligados. Melhor do que o cara ter um transporte multimodal é ele ter um transporte intermodal, um transporte interligado. Os países desenvolvidos têm, isso é fruto principalmente de um passado histórico, tá certo? Países que foram colônias de povoamento, eles tendem a ter um sistema de transporte interligado, porque sempre buscou o desenvolvimento interno, o que não acontece com a gente, que foi colônia de exploração. Pegava o produto do litoral e mandava embora. Hoje o Brasil vem buscando melhorar essa questão, mas isso ainda é muito lento. Se a gente parar para observar, olha para o gráfico, olha a nossa matriz de transporte. Se ligou aqui? A nossa matriz de transporte é o transporte rodoviário. Cuidado, aqui é 91% dos passageiros. A gente poderia ter um transporte ferroviário muito mais intenso. A gente poderia ter um transporte aéreo mais barato. Ô Bart, quem foi o cara responsável por dar tanta importância ao transporte rodoviário? Aí você já sabe, foi aquele brother chamado JK. Sobre ele, a gente vai falar mais tarde. Segura a onda, segura a peteca, vamos passar o slide. Olha bem, essa relação de você ter uma dependência, que é o transporte de cargas, tá?
você tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário, isso aumenta os seus custos. Ou seja, o produto brasileiro poderia ficar mais barato se tivéssemos como nossa matriz de transporte de cargas o transporte, o que, Bart? Ferroviário. Se ligou disso aí? Ô, Bart, por quê? Porque ele carrega uma grande quantidade de mercadorias. A relação custo-benefício seria muito mais em conta, tá certo? Olha aí o que está escrito. A melhor matriz para um país deve ser considerada a distância a serem percorridas e as necessidades econômicas, coordenando os três mais importantes modais, que é ferroviário, rodoviário e aquaviário. O Bart, o aéreo não, porque o aéreo é principalmente para o quê, Bart? Passageiros. Então, o ideal era que a gente tivesse a modal ferroviária muito mais intensa. Não pense vocês que o Brasil está deixando isso para trás. Olha o cuidado, ó Bart, olha aí, ó, a mudança projetada da nossa matriz para 2025, daqui a 5 anos, o transporte rodoviário vai carregar 33% das cargas e o ferroviário 32%. Possivelmente para 2030, vou botar um asterisco, pelo amor de Deus, ó, o ferroviário, ó, irá ultrapassar o rodoviário. E isso é muito importante. Pô, Bart, o governo atual que está se preocupando com isso. Não. Isso vem sendo uma preocupação desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Desde o governo FHC, o Brasil vem investindo mais no transporte ferroviário do que no transporte rodoviário. Eu não estou dizendo que o transporte rodoviário, tá certo, perdeu o seu patamar da principal modal brasileira. Mas o ferroviário, estamos investindo cada vez mais, não só no ferroviário, como você percebe claramente o aumento expressivo do transporte aquaviário. E temos que investir muito, pô, porque o Brasil é absurdamente rico em rios. Valeu? Vamos seguir nosso baile? Beleza? Olha só, olha que essa história da comparação. Se você vai transportar 30 toneladas, 30 toneladas em uma rodovia, você gasta 1 litro a cada quilômetro. Cada quilômetro você vai gastar 1 litro de óleo diesel. Numa ferrovia, cada 1 quilômetro você consegue transportar 125 toneladas. Numa hidrovia, cada 1 quilômetro você consegue transportar 575 toneladas. Ô Bart, na moral, eu vou imaginar que JK estava fumando cigarrinho do capeta. Não é possível. A gente vai chegar, porque vamos falar de cada sistema desse de transporte. Beleza? Então, vamos lá. Importante aqui que a gente pare nesse primeiro vídeo falando dos aspectos positivos e dos aspectos negativos. Fiquei aí cobrindo, tá certo? Mas é aspectos negativos. Bart, quando nós vamos falar, olha só, do transporte rodoviário, o que é positivo no rodoviário? Entrega, ó, diretamente, tá vendo aí? Ao consumidor. Ou seja, se eu transportar de trem, eu vou ter que pegar na estação. O caminhão deixa na sua porta. Esse é um aspecto positivo. Um detalhe importante do rodoviário, ele é um transporte ideal para curtas distâncias. Pegou aí? Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Era para ser essa a nossa modal? Óbvio que não. Agora, velho, negativo do transporte rodoviário tem um monte. Qual é, Bart? Pequena capacidade de carga. Não tem? Ô, Bart, meu tio tem uma carreta arretada. O que você transporta nessa carreta, você vai transportar
em 1/10 de um vagão de um trem. Então, o trem tem uma capacidade muito maior. Tem alto custo com combustível. Tem baixa capacidade de carga, alto custo com combustível, elevada poluição. Eu vou ter que transportar demais, fazer várias viagens, e eu vou ter um alto custo com instalação e, principalmente, manutenção das estradas. Então, todo o sistema de transporte tem lado positivo e lado negativo. O que é que a gente tem que levar sempre em conta? A relação custo-benefício. Se ligou? No caso do transporte hidroviário, tá certo? E ferroviário, os pontos positivos e negativos meio que coincidem. Quais são, Bart? Ó, você tem elevada capacidade de carga, tá certo? Você tem pouca poluição, baixo custo com combustível. Mesma coisa para o ferroviário. Agora, Bart, qual é o ponto negativo de ambos? Ó, não entrega diretamente ao consumidor. Mas, Bart, mesmo não entregando diretamente ao consumidor, vale a pena? Claro que vale, pela relação custo-benefício. Entenda aí a necessidade de não ter apenas uma multimodalidade, e sim o quê? Uma intermodalidade. Eu tenho que integrar os mais diversos sistemas de transportes. Então, não entrega diretamente ao consumidor e você tem, queira ou não, um alto custo de instalação. A manutenção, se você for levar em conta, não é tão cara, mas a instalação, montar portos fluviais, portos marítimos, as embarcações, os trens, tá certo? Então, isso tudo vai deixando o transporte caro. Mas, repito, relação custo-benefício. Ô, Bart, e o transporte aéreo? Qual é o lado positivo? Rápido e seguro. Beleza? Rápido e seguro. É o meio de transporte mais rápido do mundo? Não. O meio de transporte mais rápido do mundo, desculpa, mais seguro do mundo é o elevador. O mais seguro do mundo é o elevador. Poxa, mas por que você não botou o elevador aí? Porque a gente não vai ficar discutindo a importância do elevador, tá certo? Como meio de transporte. Então, entre as modais de transporte, de cargas, de pessoas, a gente fala do transporte aéreo. E outra coisa, aspecto, na verdade, não é uma observação. Ele é ideal para transporte de pessoas, joias e documentos. Ah, Bart, não existe transporte de carga aéreo? Claro que existe. Pouco tempo atrás, tivemos aqui na Bahia o segundo maior cargueiro do mundo. Né? O Japão construiu um aeroporto em Petrolina para poder levar manga, só que encarece o produto. Agora, Bart, o que é negativo? Em tudo que você possa imaginar, você tem um alto custo. O avião é caro, o imposto é alto, o combustível é caro, tá certo? As passagens aéreas, por mais que estejam barateando, né, comparado aos anos 80, 90, ainda assim é muito caro. Se você quiser comprar uma passagem para viajar amanhã, você vai ver que vai ser algo muito caro. Beleza? Primeira parte foi para o saco. A gente segue para falar de cada um dos sistemas daqui a pouco, hein? Forte abraço, fica com Deus, que Deus é bom.